Salve, salve, filhotinho! Professor Bruno de Geografia, filhote. Se você não conhece nosso canal, se inscreva, dê o like, compartilhe para você se atualizar de tudo, filhote. Vamos começar hoje, filhote, a formação territorial do Brasil, parte 1, tá certo, filhote? Como é que o Brasil nasceu, como é que as fronteiras foram evoluindo até chegar no atual formato que o Brasil tem, filhote? Veja, quando falamos da formação territorial, é importante você perceber que antes da colonização existia o que nós chamamos de espaço pré-colonial, esse espaço que antecede a colonização portuguesa no território brasileiro. Esse espaço pré-colonial, filhote, é o espaço da população indígena. Você não pode esquecer que antes da colonização havia povos indígenas no Brasil. E esse povo indígena tinha um modo específico de se relacionar com o território. Também é importante você perceber que o processo de colonização vai provocar o que nós chamamos de genocídio e etnocídio dessa população indígena. Então, durante nossas aulas, vamos perceber como é que ocorreu esse processo de genocídio, a morte física, e o etnocídio, a morte cultural dessa população indígena. Então, é importante. Não havia um espaço vazio, havia um espaço pré-colonial. Também é importante, filhote, você entender que essa formação territorial se encaixa dentro do contexto do chamado capitalismo comercial no século XV. Esse capitalismo comercial era baseado no mercantilismo. Por quê, Brunão? Porque na época as grandes potências eram consideradas grandes potências econômicas aquelas potências que tinham maior acumulação de ouro e prata, os chamados metais preciosos. E aí então você tem o mercantilismo e o metalismo. Então tanto Portugal como Espanha queriam na verdade colonizar nosso território em busca de acumular metais preciosos dentro do contexto do capitalismo comercial no século XV, tá certo, filhote? Então você vai relacionar o capitalismo comercial, o mercantilismo e o metalismo, a acumulação de metais preciosos. Diante disso, as grandes potências capitalistas da época eram Portugal e Espanha. E você sabe então que Portugal e Espanha vão traçar o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir e separar a porção que pertenceria a Portugal e a porção que pertenceria à Espanha. Portanto, o território brasileiro que você conhece foi dividido entre Portugal e Espanha. Então, essa porção mais litorânea voltada para o Atlântico, sob o controle de Portugal, e a parte mais interiorana pertencente à Espanha. É importante perceber que tanto Portugal e Espanha não encontraram ouro de imediato no território brasileiro, tá certo? É tão verdade que a Espanha acaba indo mais para o interior, na porção do Chile, Paraguai, Uruguai, o Equador, Colômbia, Peru, e deixa de lado essa porção do território brasileiro que vai ser ocupada, logicamente, por Portugal num projeto de interiorização do Brasil, levando ao famoso Tratado de Madrid, que é assunto de uma próxima aula, tá certo, filhotinho? Então é importante você perceber que Portugal e Espanha não encontram ouro de imediato. E aí Portugal vai ser obrigada a introduzir atividades econômicas que possam garantir a ocupação do território. E aí você vai ter pau-brasil, cana-de-açúcar, droga do sertão, a borracha, o café, várias atividades econômicas que vão permitir o povoamento e a ocupação e também importante a interiorização, a expansão do território do litoral para o interior do Brasil, tá certo, filhote? Na nossa próxima aula vamos localizar e entender essas atividades econômicas que permitiram a ocupação e o povoamento do território brasileiro até chegar nessa configuração territorial que você conhece hoje, tá certo? Essa configuração territorial que alguns autores dizem que o Brasil tem esse formato de uma harpa
foi construída durante os séculos XVI, XVII, XVIII, até o final do século XIX e início do século XX. Portanto, foi um processo de formação histórico e territorial, tá certo? E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Valeu, filhote, um grande abraço.